Aquela questão de bloco de comandos, eu já antecipei para vocês. Olha aqui, em Python, a indentação já define um bloco de comandos. Em C, o abre chaves e fecha chaves que define. Olha aqui, if idade for maior que 23, a gente dá um printf e faz idade igual a idade mais 1. Isso aqui equivale a esse código aqui em Python, tá? Tem umas diferençazinhas que eu vou já começar a falar para vocês, que são diferenças de sintaxe. Então, em C, vocês têm que botar um ponto e vírgula depois da instrução. É um terminador da instrução. Então, printf, ponto e vírgula, idade igual a idade mais 1, ponto e vírgula. Printf, ponto e vírgula. E em C, quando a gente usa um if, um while, quando a gente tem um teste de uma condição, que nem é feito aqui, ó, idade é maior que 23, a gente é obrigado a botar entre parênteses, tá? Isso é da sintaxe, senão dá erro de compilação. Agora, em C, quando a gente tem um bloco de comandos, olha que eu vou falar aqui, um bloco de comandos composto por um comando, é uma afirmação meio estranha, né? Mas é um bloco com um comando só. Aí a gente não é obrigado a botar abre chaves e fecha chaves. Por exemplo, if idade for maior que 100, abre chaves, printf, estás velho, fecha chaves. Como aqui é um bloco de comandos que só tem um comando, você não precisa. O C entende que você pode botar só if idade maior que 100, printf, pronto. Certo? Então, assim, se a gente tem um if, um while, que só vai fazer um comando, não precisa botar abre chave, fecha chave. É if, a sintaxe é if, condição, comando. Sendo que esse comando pode ser um bloco de comandos. Instrução vazia. Em C, deixa eu mostrar para vocês, isso eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos dizer que nesse programa, sem querer, eu botei um ponto e vírgula só. Aí alguém vai pensar assim, isso vai dar um erro de compilação. Mas quando vocês compilam, não dá erro. Porque um ponto e vírgula sozinho no código não é um erro. Isso aí é uma instrução vazia. Outra forma de fazer uma instrução vazia em C é botar um abre chave e fecha chave. É um bloco. Não acabei de falar para vocês que isso aqui é um bloco de comando, isso aqui é um bloco de comando vazio. Vamos olhar aqui. Salvei, só para mostrar para vocês. Eu vou compilar, não deu erro nenhum, tá? E se executar também, está lá funcionando. É um bloco, um comando vazio. Aí eu quero chamar a atenção de vocês da sintaxe da linguagem C com relação ao comando if, tá? Porque o comando if em C, ele funciona da seguinte forma. É assim, if, aí entre parênteses a gente coloca alguma condição, tá? Assim, por exemplo, deixa eu fazer uma coisa meio absurda, botar assim, 10 é igual a 10, o operador de comparação de C é igual do Python, tá? Igual. Se 10 for igual a 10, eu vou dar bom dia. Olha só, como é um comando só, eu não preciso botar um bloco aqui. Acabei de explicar isso para vocês, tá? Mas se eu botar, não tem problema nenhum. Eu conheço muito programador que sempre coloca. Eu já tenho uma abordagem assim, eu acho que polui um pouco. Quando não é necessário, eu não coloco. Então, assim, se essa condição for verdadeira, então faz um bloco de comandos. No caso, é um bloco de só um comando, então botei a chave, fecha a chave. Se não, tem uma cláusula igual Python, tem a cláusula else, né? É a cláusula se não. E igual Python, é opcional, tá? Essa cláusula else. Mas eu vou botar aqui. Lembra que em Python também, a gente não era obrigado a botar o else, né? Vou botar uma mensagem qualquer aqui, mas vocês já vão entender que ele vai imprimir bom dia, né? Porque 10 é igual a 10, né? Vamos lá. Compilei, não deu erro, executei, escreveu bom dia, porque é um programa só para mostrar a sintaxe para vocês. E para mostrar que a cláusula else é opcional, eu vou até apagar, compilar de novo, para vocês verem. Compilei, executei, então, perfeito. Agora, programador iniciante erra pensando que tem um ponto e vírgula aqui, tá? Isso é muito grave. Deixa eu fazer uma coisa aqui meio maluca aqui para vocês. Deixa eu botar assim, se 10 for igual a 9, que obviamente não é, né? Se 10 for igual a 9, printf, bom dia. Aí vocês vão falar assim, esse programa vai compilar, e quando compilar, vou compilar sem o warning ligado, tá? Vou compilar. Quando eu compilar, não vai dar erro. Olha aqui, ó. Compilou, não deu erro nenhum. Só que quando a pessoa executar, ela vai falar assim, olha, não é para imprimir nada, porque 10 não é igual a 9, né? Pô, mas imprimiu. Tô louco. Imprimiu. 10 igual a 9, imprimiu bom dia. E um programador iniciante vai ficar olhando isso aqui 1000 vezes, esse código, até o dia que ele perceber e lembrar dos ensinamentos da disciplina que eu falei para vocês. Primeiro, que em C a indentação é por conveniência. Segundo, o if não vai o ponto e vírgula ali. Terceiro, um ponto e vírgula sozinho significa um comando vazio. Então, vocês deixam eu indentar diferente que, de repente, vocês vão entender o que eu fiz.
Ah, se estivesse assim, eu teria entendido, professor. Agora eu entendi que se 10 for igual a 9, ele não faz nada, aqui é um comando vazio. Poderia ser assim, é um comando vazio. Então ele não faz nada e sempre, aí ele termina o if e sempre imprime bom dia. Isso porque o cara, por engano, botou um ponto e vírgula, tudo bem, ele botou aqui, ó. Ele achou que era da sintaxe do C, que vinha um ponto e vírgula ali. Isso gera confusões, tá? Eu já adiantando para vocês, o while, C também tem o while, né? O while é a mesma coisa. Se o cara der um enquanto, um teste, e não vai um ponto e vírgula, se ele por engano botar um ponto e vírgula, ele vai ficar num loop infinito aqui, ó. Ele vai ficar, enquanto, aí ele faz um comando vazio, e a mesma coisa que ele ter feito isso aqui, ó. Certo? Porque na sintaxe do while também não tem ponto e vírgula ali. Aí aqui tem até uma pergunta, se eu quero botar assim, idade for maior que 100. Aí tem um ponto e vírgula aqui, olha a pegadinha, e dá um printf estar velho, e aí, se o valor da idade não for maior que 100, for uma variável, né, e não for maior que 100, sempre vai imprimir está velho, está velho, está velho, e aí eu pergunto, por que disso? Agora vamos lá, a parte que eu tenho que terminar a disciplina explicando isso para vocês, que é muito importante. Em C, toda variável precisa ser declarada. As linguagens interpretadas, em geral, Java é um pouquinho diferente, tá? Mas em geral, as linguagens interpretadas, que nem Python, elas têm essa vantagem, que é vantagem porque é mais fácil para o programador que está querendo fazer um programa rápido, um iniciante, botar assim, é variável igual a 10, e não precisa. Agora, a variável, a gente até pode ver o tipo da variável, mas a gente não precisa declarar ela, olha, ela é inteira, mas a gente não precisou declarar e dizer que ela é inteira. Em C, a gente é obrigado, a gente não pode usar uma variável sem declarar. Então, aqui é um exemplo de um programa que dá erro. Aí ele fala assim, tem 2 erros nesse código. Alguém sabe dizer rapidinho? Como o tempo está curto, eu já vou explicar. 2 erros nesse código. Esquecemos de um ponto e vírgula, idade igual a 23, ponto e vírgula, porque é obrigado a ter. Segundo erro, não declaramos a variável. Começamos só fizemos uma atribuição. A gente precisa declarar antes de usar. Está aqui, ó, a variável idade não foi declarada antes de ser usada, faltou o terminador de comandos do ponto e vírgula. Em C, as instruções são terminadas pelo caractere ponto e vírgula. Aqui tem um exemplo. A gente está declarando a variável antes de usar, tá? A gente está declarando e dizendo o tipo. Idade é do tipo inteiro, certo? Então, a sintaxe do C é assim, é o tipo, o nome da variável, ponto e vírgula. É a sintaxe bem básica para começarmos a olhar a declaração de variáveis. Em C, a gente pode declarar a variável e já atribuir um valor para ela. Então, int idade igual a 23, ponto e vírgula. Beleza? Em C, existem alguns tipos que são padrão para a gente usar. Então, existe o char, o int, o long, o float, e o void significa nenhum valor, já foi explicado para vocês. O char, pessoal, o char, ele é um tipo em C que ele ocupa na memória apenas 1 byte. No C para o Arduino, existe um tipo chamado byte. Por exemplo, a gente pode declarar aqui byte teste, sei lá. Isso vai funcionar, tá? Então, assim, ó, byte teste recebe 10. Já declarei essa variável, ela é do tipo byte e já atribuí um valor inicial para ela. E aqui, olha, em vez de imprimir bom dia, vou imprimir o valor da variável. Vamos fazer assim? Vou imprimir teste. Vamos lá, vamos ver aqui o monitor serial. Esse programa é basicão, né? Esse programa, o que ele vai fazer? Vai ficar imprimindo 10 a cada 1 segundo. Mas só para mostrar para vocês, né? 10, 10, 10. Agora, vou aproveitar para adiantar uma explicação para vocês. Se a gente declarar byte teste e atribuir o valor 300 para ele, aí alguém vai falar, professor, você está de brincadeira com a gente, né? Vai ficar imprimindo 300 a cada 1 segundo, professor. Vamos lá. E está imprimindo 44, não está imprimindo 300. Aí eu tenho que dar uma explicação para vocês, que é a seguinte. Olha só, eu não falei para vocês que byte no Arduino tem 8 bits, é uma variável que tem 8 bits. Então, o menor valor que a gente atribui para uma variável do tipo byte são 8 bits zeros. 8 bits zero. E o maior valor que a gente atribui para um byte são 8 bits uns. Equivale a 255 na base 10. Então, no tipo byte, o maior valor que a gente consegue armazenar é 255.
A gente não tinha essa preocupação no Python. No Python, a gente nem declarava uma variável, mas a gente ia atribuindo valor, atribuindo. A gente diz que esse problema aqui que eu mostrei para vocês se chama um overflow. A gente atribuiu 300 para uma variável que só consegue armazenar 255, certo? Aí vocês vão falar assim, poxa, mas Python é muito melhor, porque Python não tem essa preocupação. Eu vou dizer que sim, nesse sentido sim. Mas eu vou dizer para vocês que esse é um dos motivos que Python é mais lenta a execução do que C. Porque Python, o interpretador Python fica gerenciando isso aí para vocês. Se eu tiver uma variável e atribuir 10 mil para essa variável, e se eu pegar agora e fizer ela igual a ela vezes 1000, agora ela vale 10 milhões. E o Python que se vire, certo? Se eu fizer isso de novo, vai valer 10 bilhões. Se eu fazer de novo, vai valer 10 trilhões. Se eu olhar ali o valor do A, é enorme. O Python que vai gerenciando a memória para a gente. Esse é um dos motivos que a linguagem interpretada, a Python, é mais lenta. Ela é mais conveniente para o programador, mas ela é mais lenta. Em C, aqui no Arduino é uma linguagem tipo C, a gente tem que declarar o tipo da variável e se preocupar, porque ele não vai te avisar, tá? Se vocês derem um overflow, vai acontecer coisas estranhas com vocês, tá? Então, o char serve para guardar números pequenos, caracteres, aqueles caracteres que a gente lê do teclado, A, B, C, D, o char é adequado para guardar. O int serve para guardar números inteiros maiores que guardaria num char, e o long guarda números inteiros grandes. O long é a mesma coisa que long int. Float guarda números ponto flutuante. E a gente tinha isso em Python, né? Vamos lembrar, se a gente tivesse uma variável chamada b e atribuísse 10.3, 10.4, se a gente olhasse o tipo de b, aparece como float, ponto flutuante. O nome tem motivos históricos, tá? Porque o gerenciamento de um ponto flutuante, por exemplo, quando se pega b é igual a b vezes 10, a gente só anda com o ponto na casa decimal, né? O valor de b, olha, é 104.0. Se a gente dividir, a gente anda com ponto para a esquerda, e se a gente multiplica, anda para a direita. Não é assim que... Então, o nome ponto flutuante vem daí, tá? Ponto flutuante. Aí virou sinônimo de uma variável do tipo float, por motivos históricos. Então, pessoal, eu não vou ter muito tempo para explicar para vocês essa questão dos tamanhos dos tipos e a preocupação que vocês têm de não dar um overflow, não atribuir um valor que não cabe. Em C, deixa eu explicar aqui para vocês, em C tem um operador chamado sizeOf, que ele diz o tamanho do tipo. Deixa eu até mostrar para vocês no Arduino, porque isso pode ser muito útil para vocês. Para quem está começando a programar no Arduino, a pessoa quer olhar quantos bytes tem uma variável. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos botar aqui no Arduino, vou imprimir assim, olha. SizeOf byte. Olha só o que esse programa está fazendo. A cada 1 segundo, ele imprime o número de bytes que a variável do tipo byte ocupa. E só para talvez ficar mais claro para vocês, deixa eu fazer a mesma coisa para outros tipos. Vamos ver quantos bytes o inteiro ocupa. Vamos ver quantos bytes o long ocupa. Quantos bytes o float... Eu acho que o float não interessa. Deixa só esses... Tá, então vamos ver quantos bytes na memória o tipo byte ocupa, o tipo int e o tipo long. Aí vocês vão falar, o byte é ridículo, né, professor? Porque byte ocupa 1 byte. Mas vamos ver. E deixa eu botar assim, ó. Serial.println. Só para separar, para vocês verem bem, vou separar assim com vários iguais. Serial.println. Aqui faltou a letra D, tá? Println. Então vamos lá, ó. 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4. Então, eu só fiz isso para mostrar para vocês que o tipo byte ocupa 1 byte, óbvio. O tipo int ocupa 2 bytes e o tipo long ocupa 4 bytes. Mas antes de terminar a frase, sem perder o fôlego, eu vou falar para vocês que no Arduino, tá? Então, a moral da história é que o tipo, ele depende do computador de vocês, do processador, do compilador, tá? Então, não assumam, nunca assumam, o inteiro ocupa 2 bytes. Porque se vocês trocarem de processador, ele é diferente, tá? No Arduino Uno, o int ocupa 2 bytes, já no computador aqui, ele ocupa 4 bytes, no meu computador. As variáveis, elas têm um modificador, pessoal, que é a seguinte, um tipo inteiro, ele pode ser com sinal ou sem sinal.
Aí alguém vai falar assim, ué, Monteiro, você já explicou para a gente e não declarou signed int, por exemplo, ou unsigned int. Você fez ali, você pegou um exemplo ali, qualquer, e declarou ali, sei lá, int idade. E funcionou, né? Por exemplo, se eu compilar esse cara aqui, funciona. É porque quando a gente declara uma variável int, ou mesmo char, ela é assumida como signed int. Tá? Por default, por padrão, quando a gente não diz nada, ele é do tipo com sinal. Por quê? Porque a gente pode atribuir, por exemplo, aí fica meio esquisito porque não existe idade negativa, mas eu só quero mostrar a sintaxe para vocês. Tá? Idade igual a menos 10. Isso é válido na linguagem C. Tá? Então, uma variável em C, ela pode ser com sinal ou sem sinal. Se a gente quiser explicitamente dizer que ela é sem sinal, a gente tem que colocar unsigned. Variáveis globais versus variáveis locais. É o famoso conceito de escopo de variáveis que eu tinha falado para vocês em Python. Em C, quando a gente declara as variáveis fora das rotinas, elas são globais. Quando a gente faz um programa pequeno, conforme a gente costuma fazer no Arduino, é muito comum a gente declarar as variáveis aqui como globais, né? Int valor. A gente declara ela aqui fora. Então, elas são válidas, elas existem dentro de todas as rotinas. A gente discutiu sobre isso quando eu falei de Python, falando assim, olha, quando o programa é pequeno, a gente pode declarar as variáveis aqui. Agora, não faz o mínimo sentido, por exemplo, a gente tem um for aqui, ou um while, que a gente fica variando o valor de uma variável i aqui dentro dessa rotina, e a gente declarar a global i aqui, dizer que int é global. Porque aqui é um típico caso que essa variável aqui, deveria estar aqui dentro, e aqui que a gente fica variando o valor de i recebe i mais 1, certo? Enquanto i for menor que 10, aí vai i igual, acho que eu escrevi errado, i igual a i mais 1. Então, é o típico caso que essa variável i, que é aqui que eu peguei como exemplo, ela deve ser declarada como local. Quando a gente faz um programa pequeno, que nem do Arduino, a gente acaba usando as variáveis todas como globais. Então, na linguagem C, as variáveis são declaradas fora das rotinas, elas são globais, e quando elas são declaradas dentro de um bloco de comando, aqui não é um bloco de comandos, abre chave, fecha chave, então ela existe só aqui dentro, ela é local, é o escopo da variável em C, é assim. Então, pessoal, o motivo dessa aula foi explicar de uma forma bem curta algumas das principais diferenças da linguagem C para Python, que C é compilada, é fortemente tipada. Então, na linguagem C, a gente é obrigado a declarar os tipos das variáveis, até das rotinas, né? Quando a gente dizia que era void, loop, a gente está dizendo que aquela rotina ela não retorna nenhum valor, porque se ela retornar, ela tinha que ser int, float, porque as rotinas também elas têm tipos, as variáveis. Então, em C, é uma linguagem compilada que a gente tem que compilar para gerar um código, e ela é uma linguagem fortemente tipada. Mostrei para vocês algumas diferenças que tem de Python. Por exemplo, em C, a gente identa por conveniência, não é obrigado, certo? E todo o código em C, sempre a primeira instrução que ela começa a executar tem que ser dentro de uma rotina chamada main. O resto da sintaxe do C, vocês vão ter que aprender aos poucos, porque C tem if, da mesma forma que o Python, a sintaxe é um pouquinho diferente. Ele tem o while, né? Igual ao Python. Ele tem o for, a sintaxe do for é bem diferente. Em C não tem lista. Ele tem uma estrutura de dados chamada vetor. Ou, em inglês, array. Eu gosto de traduzir como vetor, tá? Alguns autores chamam de matriz. Eu prefiro chamar de vetor. Então, em C tem vetor, em vez de lista. Aí vocês depois vão ter que aprender na prática a diferença. Eu só queria chamar a atenção para vocês, porque quando vocês forem programar para o Arduino, vocês têm que tomar cuidado de ter que declarar as variáveis, vão ter que tomar cuidado para ver se o valor que vocês vão atribuir para a variável não vai dar um overflow, não vai dar um transbordo, não vai transbordar porque aquela variável não cabe aquele valor, certo? Então, tem toda essa preocupação para fazer. E, para mim, essa parte de dar uma visão rápida de C terminou aqui.